também da nossa companheira Cida Reis, que é secretária educacional da PP Sindicato Estadual. Então agora a Cida antes era do município, agora ela já é da atual estado. Então a nossa voz está por lá também. E a Solange Miró, que é secretária da Assistência Social. Da Secretaria de Assistência Social. Então, por favor, Jéssica e Josiane, né, se aproximem. Não sei se vocês vão querer ficar aqui, se vocês vão querer ficar. Né? Então, a Josiane é conselheira estadual, né, e está aqui representando o Conselho Estadual de Direitos das Mulheres do Paraná. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo me escutando? Está todo mundo acordado? Vamos dar uma respirada assim bem forte. Soltar e cumprimentar todas as autoridades que não sei se estão todas aqui ainda, né? Mas quero cumprimentar também todas as conselheiras que falaram. Quero cumprimentar a organização do evento. Eu sou Josiane Simonetti, sou do Conselho Estadual. Estou aqui representando o Conselho, dizendo o quanto é importante esse momento, o quanto é importante essa reunião que está sendo feita aqui, o quanto é importante esse fórum e o quanto o Conselho se importa com essas pautas. Quando a gente vê uma conselheira aqui, né, feliz e falando, olha, a gente conseguiu o recurso e tal, e a gente vê outra falando, nem era para eu estar aqui, dá uma dor no coração, né? Não é isso que a gente quer. E esse momento de fala é para isso, para a gente ver o que está acontecendo do lado. Eu sou empreendedora, também dou aula de artesanato, e eu fui para uma outra cidade dar aula de artesanato. Olha como é importante esse negócio de você ir de uma cidade para outra, né, e da sede de apoio. Eu fui dar aula de artesanato e uma pessoa falou assim para mim, nossa, é muito legal, porque eu sou de Pontal, né? É muito legal essa parceria Pontal do Paraná com a nossa cidade. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, deixa eu avisar meu prefeito que eu estou aqui, então, né? Já que é uma parceria. Quando nós estamos nesses ambientes, nós estamos representando muitas pessoas. Parece, não aparenta, né? Eu não sei quantas a gente está aqui, umas 100 mulheres, 100 pessoas. Nós estamos representando mais de 100 mil mulheres. É muita gente. É muita gente querendo voz, é muita gente precisando de voz. E eu estou aqui dizendo para vocês, né, o quanto esse trabalho é importante, o quanto é importante o litoral se unir, porque o litoral tem um modo de falar do litoral. Esses dias eu fui numa palestra e vi uma pessoa bem graduada em Pontal do Paraná fazer a palestra. E aí uma pessoa levantou e falou assim, mas nós que somos da areia, como que a gente faz? E aí a pessoa falou assim, como assim vocês são da areia? Entende? Tem expressões que é nossa, né? Nós sabemos sobre o aumento da população nessa época do ano, nós já sabemos como vai ficar o trânsito. Então é muito importante que essas especificidades também sejam abordadas e que a gente consiga conversar por igual, né? E juntas a gente conseguir, sim, que todas tenham espaço, que todas consigam vir, que todas consigam falar, que todas consigam ter oportunidade de falar as suas demandas e levar melhorias para mulheres. Eu tenho certeza que várias aqui já levaram o filho na escola hoje. Quem já levou o filho na escola? Quem vai buscar? Quem já fez almoço? Quem fez almoço antes de sair de casa, mas nem almoçou, só fez, quando a gente falou. É isso mesmo, nós somos isso, né? Nós fazemos isso. E somos privilegiadas por conseguir fazer isso e estar aqui e representar algo que vai refletir, como uma das conselheiras falou aqui, não só na nossa vida de imediato, mas na vida da nossa filha, na vida do nosso neto. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a conselheira Ana lá fala, não, eu vou ter que ir, eu vou ter que ir, eu vou ter que estar lá. Porque ela sabe que alguns anos para frente isso vai ser muito importante. E a gente quer isso. A gente precisa disso, né? A gente tem o imediatismo, mas a gente também precisa que as políticas sejam analisadas e sejam estudadas e não, né? não caladas. A gente precisa falar. E a gente precisa falar a nossa linguagem. A gente precisa falar areia e a pessoa entender areia.
A gente precisa falar assim, olha, aquele ambulante pegou a geladeira para pôr o coco e a pessoa entender, como assim a geladeira para pôr o coco, o ambulante? Não entendi. A gente sabe o que é isso, tá? Então, parabenizo ao terceiro fórum que está acontecendo e o Conselho Estadual se coloca à disposição desse fórum, né? Sou conselheira da Mulher também em Pontal do Paraná. Estou também no Conselho de Igualdade Racial de Pontal do Paraná. Então, envolvida em pautas de mulheres, de empreendedorismo. Cada vez mais a gente está entrando nesse mundo, né? E vendo que quanto mais a gente se organiza, mais as coisas acontecem. Quanto mais a gente se reúne, mais as coisas acontecem. A amiga conseguiu vir porque ela se organizou. E é isso que a gente está querendo mostrar, eu acredito que quando a gente faz um evento como esse. Estamos nos organizando, que organizando as coisas acontecem, tá bom? Então, em nome do Conselho Estadual, fico um abraço, em nome da presidente Mariana, em nome da vice-presidente Vanete, que a gente tenha aí um restante aí de fórum, né? E eu vou chamar a Jéssica, porque a Jéssica é a nossa técnica da CENIP, a nossa assessora, e vai estar com várias informações aqui muito pertinentes para nós. Então, obrigada a cada uma de vocês. Olá, boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de estar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui hoje, representando a Secretaria, em nome da nossa diretora de Políticas Públicas para Mulheres, Mariana Neres, em nome da deputada Leandro Dal Ponte. Reafirmamos, né, o compromisso da nossa Secretaria em participarmos das discussões, dos debates, junto aos municípios, aos conselhos municipais, às entidades, às organizações da sociedade civil, né, porque nós acreditamos na força da união, né, de que nós não conseguimos fazer a diferença na vida das mulheres do nosso estado sozinhas, né? Nós, enquanto gestão estadual, nós temos assim uma visão, nós temos que ter uma visão macro, né? Porque nós somos 399 municípios do estado do Paraná. E cada território, ele tem a sua peculiaridade, eles têm as suas especificidades. Cada mulher, cada grupo de mulheres em cada território tem as suas necessidades, não é? E nós não queremos deixar ninguém de fora. Por isso que nós estamos aqui com essa postura, né, de ouvirmos, nos colocarmos à disposição dos municípios. Porque quando a Mariana, né, solicitou que viéssemos, pusesse vir até aqui para estar participando dessa discussão, ela me incumbiu da missão de ouvi-las, né, para que nós possamos compreender quais que são as necessidades aqui do litoral, né, que, como a Josi falou, são muito específicas, né, uma realidade diferente do resto do território do estado, né, isso a gente sabe, mas nós queremos sabermos mais, né. Ouvindo aqui a fala das conselheiras, um impacto muito grande, sabe, e foi muito bom poder estar aqui mesmo, ouvindo, né, cada uma de vocês e trazendo todos esses desafios, de cada uma, né, que mesmo estando aqui numa mesma região, no mesmo território, compartilham de realidades tão diferentes, né, municípios que já estão num nível tão avançado de políticas para mulheres, de consolidação das políticas, e outros municípios, né, que ainda estão ali lutando para conseguir ter o mínimo, né, que é um espaço de fala, de representação, para serem representados, né, e nós não queremos nenhuma de vocês de fora, né. A CENIP, enquanto gestão estadual, ela tem trabalhado no sentido de fortalecer as organizações dos municípios, né? A gente chama aqui das
as necessidades das mulheres, né? Porque, historicamente, a pauta da mulher ela foi invisibilizada, né? Há poucos anos atrás, a violência contra a mulher era naturalizada, né? Nunca não se falava sobre desigualdade de gênero, não se falava sobre a falta de acesso das mulheres ao trabalho, independência financeira, protagonismo, nada disso, né? Então, que difícil que é agora, né, nesse momento histórico, nós tentarmos superar essa história de desigualdades, né, de violação de direitos, de violência, e espaços de discussão e de construção de políticas públicas para mulheres são tão importantes, né, por causa disso. É um desafio muito grande e a gente tem que partir de algum lugar. Nós temos que nos unir, nós temos que institucionalizar as políticas públicas para mulheres, né, para que nós consigamos empreendermos maiores avanços, né? Por isso que a gente fala assim da importância de implementarmos organismos de política para mulheres, né? Tentarmos colocar essas sementinhas ali na gestão pública para que surja a vontade política, né, dos gestores em aderir a essa pauta, a importância da consolidação dos conselhos municipais dos direitos da mulher, né, que são esses espaços que vão articular a população, as necessidades da população com o poder público, os fundos municipais para se fazer a gestão de recursos específicos para a política das mulheres e também o plano municipal, né, dos direitos da mulher, que já viu alguém falando, vocês falando por aí, já tem plano, estão fazendo plano, para a gente pensar na política para a mulher não como uma política de governo, né, mas como uma política de Estado, que vai ter continuidade ao longo dos anos, né, que vai ter uma sucessão de ações, a gente ficar ao pé, né, e mostrar que a gente veio para ficar, né, que esse é o nosso lugar, que o lugar da mulher é na política pública, é no orçamento público, né, e fazermos valer o reconhecimento que as mulheres merecem, né. Nós temos atuado na CEMIP nesse sentido de garantir o orçamento público dos municípios. Conseguimos agora, através da nossa última deliberação de repasses fundo a fundo, repassar recursos para 217 municípios, né? Então, somos mais de metade dos municípios paranaenses cofinanciados com recurso do Estado, né? Às vezes, parece que o dinheiro não é tanto, né? Municípios menores receberam a partir de R$60 mil, mas já é alguma coisa para a gente começar a estruturar, né, a nossa política. E nós esperamos que cada vez mais municípios possam atender esses critérios, possam ter essa estrutura para garantir, né, o recebimento desses repasses. Agora, para além dessas questões, né, de cofinanciamento, falar da atuação da CEMIP, gostaria de contribuir também um pouco falando sobre a questão da rede, né, que esse tema central desse evento é tão importante para a consolidação da política pública para as mulheres, ela também tem sido uma pauta permanente de discussão, né, no nosso Conselho Estadual. E acho que eu até esqueci de mencionar que eu, na Secretaria, eu atuo na assessoria de apoio à gestão municipal, né, que foi uma assessoria bem específica que a nossa diretora criou, né, para promover essa integração da Secretaria com os municípios, né, com os conselhos, com as entidades. Nós temos trabalhado muito na identificação da rede de políticas públicas para mulheres no Estado, né? Chegamos até no primeiro fórum dos conselhos municipais do direito da mulher do Estado, que nós tivemos na ocasião da nossa 5ª conferência. Nós apresentamos estudos, né, que realizamos sobre a composição dos conselhos municipais, porque para nós
os conselhos foram a fonte onde fomos buscar esse conhecimento, né? Quem são as instituições que estão sendo representadas nos conselhos municipais de direitos da mulher, né? Quem são, qual é a rede governamental e não governamental que está dando esse suporte para as mulheres? E a partir desse estudo, nós desenvolvemos outro material, que depois podemos até compartilhar, caso vocês ainda não tenham tido acesso, né, sobre a implantação e fortalecimento dos conselhos municipais no estado do Paraná, né, que são orientações de cunho técnico voltadas para a otimização do trabalho dos conselhos, né? A gente sabe que em muitos municípios o conselho também tem sido, como disseram aqui, né, a lei de criação do conselho é uma letra morta, né? Não se consolidou, de fato, o conselho não se consolidou enquanto instância de controle social, né? A gente fala sobre a importância, então, da qualificação desses conselhos, da qualificação do conselho, da identificação da rede de política para mulheres no município. E hoje